O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que o sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, celebrando hoje o 23º domingo do tempo comum, nós vamos perceber nessa liturgia as consequências do seguimento de Jesus. Outro dia eu disse aqui a vocês que seguir Jesus é fácil. Vocês lembram? E não é difícil. Por outro lado, Jesus vai fazer algumas exigências que vai deixar alguns para trás. O Evangelho desses tempos aí, no domingo, dizia: esforçai-vos para passar pela porta estreita. É preciso passar nessa porta estreita que a gente possa deixar algumas coisas para trás. Eu dizia agora, acabei de rezar a missa na pré-socorro. Sabe uma árvore que ela vai crescendo? Na medida que ela cresce, ela vai se descascando. E tem umas espécies de árvore que começam a deixar para trás umas cascas bem grandes. Ela vai crescendo e as cascas vão caindo. Eu pergunto para vocês: será que aquela árvore não sofre para deixar aquelas cascas caírem? Deve ser dolorido, não deve ser fácil. Mas, para ela se tornar uma grande árvore, ela precisa deixar as cascas cair. No segredo de Jesus, que todos nós queremos passar pela porta estreita, nós precisamos, enquanto a gente caminha ao encontro dessa porta, deixar algumas coisas para trás. O Evangelho de hoje, junto com as leituras, ele vai apresentar 3 palavras: desapego, disponibilidade e renúncia. Para passar na porta estreita, eu preciso ser uma pessoa desapegada, uma pessoa disponível e uma
pessoa capaz de renunciar à própria vida do reino de Deus. E aí eu pergunto para vocês: vocês estão dispostos a desapegar-se, diz o Evangelho de hoje, até mesmo do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos, para colocar Jesus, o reino de Deus, no centro? Vocês estão dispostos a ser pessoas disponíveis? Estão dispostos a renunciar aquilo que vocês têm por causa do reino de Deus? Eu acredito que se hoje se abrisse uma porta aqui, uma TV de filme, muitos de nós ficaríamos para trás, porque não somos capazes de renunciar, de ser disponível e de nos desapegar de algumas coisas. O Evangelho dos irmãos e das irmãs é claro, para que a gente possa fazer esse recurso e passar essa porta estreita, nós precisamos deixar algumas coisas para trás. E a primeira dela é renunciar às coisas. No dia a dia da nossa vida, no dia a dia da nossa caminhada, nós vamos encontrando desculpas para não fazer as coisas. Muitas vezes nós não queremos mais viver, aquele almoço de família, aquele encontro, onde a gente se enche de desculpas para ter uma vida muito cheia. Para que fazer isso, tem que fazer aquilo? Parece que você passa o dia inteiro trabalhando. Mente para padre, mente para tia, mente para avó, mente para fulano, para beltrano. Mas aquele lá de cima, nenhum de nós pode medir. Mas a gente fica inventando desculpas, inventando um monte de mentirinhas, e aquele que tudo vê, a gente não consegue enganar. Eu não posso pensar hoje, não, eu estou muito ocupado. Mentira. Fica na frente da televisão, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, 1 hora, 2 horas, 3 horas, olhando a vida dos outros, fofocando no WhatsApp, olhando os estados, ou reclamando e murmurando a vida, porque eu não tenho aquilo que as pessoas têm que elas postam nas redes sociais. Mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para ir na missa, eu estou muito cheio. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa renúncias que a gente tem que fazer para passar por uma porta estreita, a gente precisa melhorar muito a nossa vida. A gente precisa melhorar muito, deixar muitas coisas para trás para seguir a Jesus. As 3 palavras de hoje, renúncia, disponibilidade e desprendimento. Precisamos ser pessoas desprendidas das coisas, pessoas disponíveis e pessoas capazes de renunciar até a minha própria vida se eu quiser passar pela porta estreita. Não significa que para passar pela porta estreita eu tenho que renunciar ao meu pai, eu tenho que renunciar a essas coisas, mas eu tenho que estar disposto, se for o caso, a renunciar para poder passar por essa porta estreita. Porque a porta estreita não é o padre lá que está falando. A porta estreita é o próprio Evangelho que vai trazer. A porta para
coisas pobres. Não é uma questão de emagrecimento, de fazer dieta, né? De ficar no shape, como diz o ditado. Não é isso não. É pessoa. O quanto eu preciso melhorar enquanto pessoa para deixar as coisas para trás, para arrancar essa nova pessoa. E aí cada um de nós podemos fazer nosso exame de consciência, né? Somos desapegados às coisas? Somos ou não? Somos pessoas disponíveis? Somos? Você vai na minha comunidade, né? Esse é um convite para vocês hoje. Para na quinta-feira vocês estarem cedo para limpar, porque fazer uma grande limpeza e lavar a igreja. Vocês viriam? Olha, Luiz. Não mintam para vocês mesmos. Porque na quinta-feira vocês deveriam inventar um monte de desculpa para não estar aqui. Né? Tem muitas pessoas que trabalham em alguns lugares que matam os tios, matam a avó, matam não sei quem, um monte de gente da família para encobrir, né, a falta de responsabilidade que eles chegaram no trabalho na hora certa. Aí eles dizem assim, eu queria, mas se não fosse quinta-feira, olha, tem uma consulta, o médico ligou, não sei quem, eu lembrei, eu tenho que fazer isso, fulano isso, beltrano aquilo, e íamos colocando um monte de desculpa para não estar aqui para ajudar a comunidade. Mas essas mesmas desculpas a gente já inventa. A gente já inventa para não participar da missa do domingo. Muitas pessoas não vêm da missa do domingo. E quando elas vão confessar, elas vão confessionar, elas inventam um monte de desculpa para justificar a falta da missa do domingo. E eu no final do escudo e digo assim para elas: a paróquia tem missa às 18 no sábado, tem missa às 7 da manhã, 8h30, 10 horas e 18 de novo. E aí a pessoa fica toda sem graça. Porque se eu dormir demais de manhã, eu dou uma opção das 8h30 aqui. Se eu dormir demais, eu dou uma opção das 10 horas na matriz. Ou se eu quero dormir bem de manhã, fazer almoço, almoçar, né? Eu dou uma opção das 18. Não tem desculpa, né? A desculpa não se amarra, mas a gente fica inventando coisas, inventando, né? E todos esses exemplos, mas cada um pode trazer o exemplo que quiser na sua vida. Quantas vezes você inventou desculpas para não estar aqui na comunidade? Você inventou desculpa para não visitar sua avó, seu avô, sua mãe, seu pai, para não fazer uma ligação para alguém que você gosta. A gente vai inventando desculpas. Por isso que o Evangelho de hoje, né, vai trazer essas três palavras: desapego, disponibilidade e renúncia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos a Deus essa semana que Ele nos ajude a sermos pessoas capazes de desapegar das coisas, de sermos pessoas disponíveis e sermos capazes de renunciar a algumas coisas que nós temos pelo reino de Deus. Se a gente for perseverante na oração, se a gente for uma pessoa, né, de colocar firmeza mesmo dentro daquilo que a gente quer, em convicção, nós conseguimos sim fazer aquilo que a gente quer. Mas para isso, a gente precisa querer. Porque quando a gente quer muito uma coisa, se a gente quiser mesmo,
com certeza vai estar lá as desculpas e os momentos que nós inventamos para não estar na presença do Senhor. Que não seja essa a nosso filho, né? Porque lá, passando na nossa frente, nós não teremos que evitar desculpas diante de Deus por não ter feito aquilo que nós deveríamos fazer enquanto nós estamos vivos. Fiquemos de pé, meus irmãos e minhas irmãs, e professemos a nossa fé, mas não professar de qualquer jeito. Que essa profissão de fé, ela esteja dentro do nosso coração, que a gente possa abrir a nossa boca para professar com convicção daquilo que a gente faz. Senão vai ser apenas palavras jogadas ao vento junto da comunidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. elevemos